Vivemos assim durante 15 anos. Nesses 15 anos, vocês não têm relação nenhuma? Não. Era como irmãos? Como irmãos. Eu fazia as compras de casa, ele pagava as contas, tudo como era antes. Mas ele não me procurava. Ele respeitou a minha decisão. Um belo dia, meu irmão passou mal e eu tinha que acompanhá-lo a uma igreja. E lá nessa igreja, eu não conhecia ninguém, muito longe da minha casa. Uma pessoa, olha, tá acontecendo isso na sua vida, Deus tem um chamado pra tua vida. O inimigo quer te destruir. Então, ou você vem pelo amor ou você vem pela dor. Você vai sofrer se você não deixar Deus te curar, te cuidar. Olá, gente! Quero dar boas-vindas a todos os meus amigos, meus irmãos que já estão aí esperando mais um testemunho. Esse testemunho de hoje irá te impactar. Você não ouviu em lugar nenhum uma história tão assim que chega a dar uns arrepios, chega a doer um pouquinho na nossa carne, mas no final é vitória, porque Jesus vai entrar e vai mudar o cenário. Eu me lembro muito do que Jesus fez com a vida de Jó. Deus fez isso na vida da minha convidada, uma brilhante mulher de Deus, que veio hoje com a ajuda do Espírito Santo a brilhantar aqui comigo, Zilda Araújo, no Resgatando Valores. É sempre uma alegria muito grande chegar aqui e poder dividir com todos vocês, derramar aquilo que Deus fez na vida de centenas de pessoas. Não conhece o Resgatando Valores? Você que está chegando aí, se inscreva no canal, comente, compartilhe, dê seu like e manda para mais pessoas. Será uma honra ter vocês aí comigo também até o final desse testemunho, que com certeza Deus falará aos nossos corações, porque Ele tem esse poder. E eu quero agradecer de todo o meu coração esta amada que é esposa do senhor Francisco, diácono Francisco Marrocos. Ela é a mãe da Jéssica, um beijo grande para a Jéssica e toda a sua família. E ela é avó de 5 netos, 4 netos do coração e o Davi também, que é neto biológico, né? Que também temos a Maria, o Enzo, Samuel e a Estela. Um beijo grande para todos vocês aí. Família Marrocos. Eu gostei desse sobrenome, Elza. Achei lindo, né? Ela congrega no Ministério Apostólico, somos aos cuidados dos pastores, que é o pastor Wagner e a pastora Gislaine. Uma amada Gis, eu conheço ela, receba meu abraço, meu carinho, estou te esperando aqui no Resgatando Valores. Um testemunho lindo também da Gi, né? Ela vem aqui da capital, São Paulo, e veio derramar, com a graça e com a ajuda do Espírito Santo, a história de vida dela. A história de vida dela vai falar de um abuso quando ainda muito criança, muito bebê, eu posso dizer, com 3 aninhos de idade. E o inimigo quis destruir, porque ele é meio estratégico. Eu não vou falar que ele é totalmente, porque ele só copia, ele não cria nada. Ele não tem esse poder. Mas ele tentou intervir a vida da nossa querida aqui, achando que Jesus não ia chegar na hora certa, e Jesus chegou. Ela foi restaurada, ela vai detalhar, só estou te contando para você ficar comigo? Fica até o final, porque ela vai fazer uma oração e vai haver, eu não estou dizendo que talvez, eu estou afirmando, vai haver restauração de vidas através desse podcast. Fica conosco, assistindo, compartilhando, comentando, dizendo para nós onde você está nos vendo. Me deixa saber da onde você nos acompanha aqui no Resgatando Valores.
E no testemunho ela também conta que ela vai ficar 15 anos morando na mesma casa com o marido, porém separado. Olha o que aconteceu com a nossa amada irmã doutora, gente. Ela é uma psicóloga, ela atende como psicóloga ativa. E eu quero dar boas-vindas à minha querida doutora Elza Marrocos. Eu quero que a senhora fique à vontade, seja bem-vinda para contar para nós e para todos os nossos irmãos, amigos inscritos, aquilo que o Senhor fez na sua vida. Porque o que aconteceu, né, durante toda essa longa história, faz a gente sofrer um pouquinho ao ouvir, mas que no final a gente consegue glorificar a Deus porque vê Deus em todos esses detalhes. Deus guardando, Deus livrando, Deus protegendo, Deus escondendo, para que hoje a senhora, agora uma mulher pronta, preparada, formada e que conhece bem o que vai estar falando e ensinando a todos nós aqui no Resgatando Valores. Eu quero dizer, fique muito à vontade, comece da onde a senhora se sentir bem. Eu quero agradecer a Deus em primeiro lugar por estar aqui. Eu quero agradecer aos ouvintes, essa oportunidade que Deus tem preparado para que a gente venha falar do que nós passamos, porque muitas vezes nós pensamos que estamos sozinhos, mas não, Deus esteve todo o tempo cuidando para que esse momento chegasse. Então eu quero fazer uma oração para que o Senhor venha bradar no que eu vou falar aqui hoje, soberano e eterno Deus, que o Senhor venha, Pai, a todo momento estar à frente de tudo que for falado aqui, Senhor, que todos os ouvintes, Pai, venham, Pai, curar todas as suas feridas, Pai, porque o Senhor me trouxe até aqui para que isso acontecesse, Pai, e eu sou grata, Pai, pela vida da irmã Zilda, da sua equipe, pela vida dos ouvintes, Pai, que serão, Pai, muitos que serão edificados com tudo que ouvirem aqui, Pai. E desde já eu agradeço, Pai, essa imensa oportunidade. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, a minha vida, ela já se iniciou quando minha mãe soube que estava grávida de mim. Minha irmã estava com 3 meses, minha mãe soube que estava grávida, um casamento muito conturbado, meu pai bebia muito, muitas traições, ela vivia sozinha e ela soube, e aí chorando foi contar para uma amiga que ela estava grávida de novo e essa amiga orientou que ela abortasse. E então ela tomou remédio e ao meu pai chegar em casa do trabalho, a encontrou desmaiada no chão. E foi correndo atrás da irmã mais velha encontrou o remédio e minha tia, quem naquela época se cuidava muito com ervas, que deu chá, que deu remédio para que ela colocasse para fora o que ela tinha bebido. Mas para a honra e glória do Senhor, eis-me aqui. Então Deus tinha propósito na minha vida, mas o inimigo quis ceifar a minha vida, mesmo no ventre da minha mãe. Quando crescemos, e esse casamento muito conturbado, nós crescíamos vendo brigas, agressões, xingamentos. Com isso, minha mãe resolveu se separar. Na época da separação, o juiz na época perguntou o porquê dessa separação e ela disse por conta da bebida, amigos, dinheiro ele gastava em bares e o juiz disse então melhor que você encontre, na época era um orfanato para deixar a gente, que era minha irmã e eu, e ela continuasse o casamento dela, porque eles queriam preservar a família, preservar o casamento. Mas ela, com receio de que futuro nós teríamos nesse local, onde ela poderia ver com horário marcado, pouco tempo, ela decidiu deixar as 2 filhas com uma amiga. E nós, morando com essa amiga, aonde ela iria nos visitar, era muito longe, na segunda balsa, ela ia nos visitarmos aos finais de semana. Mas na semana nós sofríamos maus tratos. Na semana
a gente era abusada. E com isso, foi passando o tempo e a gente não entendia, sabia que era alguma coisa de errado. Você tinha quantos anos, Celia? Já começou de 3 anos em diante, o que eu me lembro hoje. E nesse tempo, quando ela tomou conhecimento, ela levava para casa de uma outra pessoa. Numa casa, foram sucessões de abusos. Uma casa era um esposo, numa casa era um filho, na outra casa era um sobrinho, e sempre a minha mãe trocando a gente de lugar. Eu me lembro que já por volta dos 7 anos, nós estávamos num sítio, onde um taxista nos levou até lá para que ninguém soubesse onde nós estávamos. A minha mãe levou e só ela sabia onde nós estávamos. E esse taxista que nos levou, 15 dias depois, apareceu lá, alcoolizado também, e dizendo para a moça que minha mãe entregou a gente para cuidar, que minha mãe tinha trocado nós duas por um botijão de gás. E a moça mandou a filha dela, corre com as meninas para as chácaras vizinhas. E eu, muito pequena, me colocaram na chácara vizinha dentro de um cesto de roupa suja. E eu me lembro desse cheiro até hoje. Então, ali, nós tivemos que correr muito para chegar nessa chácara vizinha. E eu me lembro que eu tinha muito medo desse senhor vir descobrir aonde nós estávamos. E todo o tempo eu sempre fiquei junto com a minha irmã. E nesse dia separaram a gente. Uma foi para uma chácara vizinha e a outra foi para outra. E eu fiquei muito mal porque a todo tempo eu tive a minha irmã como meu suporte. Porque ela cuidava de mim, ela me defendia. E nesse dia eu estava sozinha e eu tive muito medo. E ali eu fui crescendo uma pessoa muito medrosa. De tudo eu tinha medo. E com o passar do tempo, fui crescendo, voltei a morar com os meus pais. Eu já estava com 10 para 11 anos e minha irmã com 11 para 12. Aos 14 anos, eu conheci um rapaz, o amor da minha vida. E para ele eu tinha que conversar. Nós namoramos 3 anos, ficamos noivos mais 3 anos. Eu tinha que contar para ele o que aconteceu na minha vida. Afinal de contas, eu iria me casar com ele. E ele tentava avançar o sinal e eu não permitia. E ele ficava muito bravo por isso, porque pela história que eu contei para ele, ele achava que eu não tinha que me guardar. E eu não queria isso. E um dia ele chegou em casa, tinha bebido, bateu na porta insistentemente, e eu abri essa porta, já era umas 19 horas da noite, e meus pais não estavam em casa, estavam trabalhando. E lá ele me pegou à força, acabou acontecendo, e meu pai chegou primeiro. E meu pai ficou muito nervoso com ele. Logo em seguida minha mãe chegou, fomos todo mundo parar na delegacia. E lá minha mãe queria, porque na época antiga o homem tinha que reparar o dano que causou na moça. E o delegado, vendo toda aquela situação, e ele disse, né, que para minha mãe, falou, olha, pensa bem, não faça isso com a sua filha, a senhora vai obrigar ela a casar com uma pessoa que fez o que fez com ela. Como que vai ser a vida de casada dela? Era Deus, o próprio Deus orientando esse delegado a dar essa orientação à sua mãe. Como casar uma filha que o rapaz, mesmo 3 anos ali namorando, ele abusou, ele forçou, porque ele achou que você já não era mais menina, moça. Isso. Devido eu ter falado para ele o que aconteceu na minha infância, ele não se atinha que aquilo poderia ser um trauma. Ele não se atinha, se já aconteceu alguma coisa com ela, por que não comigo? Então, na cabeça dele, ele não estava cometendo nenhum abuso. Para ele estava achando que eu estava com frescura ou coisa nesse sentido. Mas para mim, eu não conseguia. E o conserto na cabeça da sua mãe era o casamento? Era o casamento. Para reparar, porque antigamente lidava desse jeito. Né? E não, porque a minha filha vai ficar falada. E ele disse, não, a sua filha, se ela for uma moça
direita, honrada, ela vai encontrar um homem que vai fazê-la feliz. Ela tem essa possibilidade. E sua mãe aceitou essa colocação do Foi delegado? muito difícil para ele convencê-la, como a irmã Zilda disse, foi o próprio Deus mesmo. Porque, né, numa delegacia chega, faz o boletim e pronto. Eles não têm Não. nem que dar, né, ali alguma explicação. E eu me lembro que nós ficamos muito tempo ele conversando com ela, acalma, a senhora tem que pensar nas consequências para a vida dela. Agora aconteceu, não tem mais o que fazer. Agora o que precisa é ver o futuro dela daqui para frente, como que vai ser. E eu em choque, parada, morrendo de vergonha. Com isso, naquela noite, passamos a noite ali na delegacia, fomos para casa. E, na época, fiquei muito mal com aquilo. Eu não fui mais para a escola, abandonei os estudos. E o moço? A princípio, não tive contato com ele durante muito tempo. Depois, os pais deles vieram em casa conversar com a minha mãe. Falou que aquilo era normal. E minha mãe falou, nunca isso daí é normal. Ó, ela está lá de cama. Ela não sai do quarto para nada. Ela não vai à escola. Ela não vai a lugar nenhum. Isso te paralisou, te Me traumatizou. paralisou. Eu fiquei durante muitos meses sem sair. E comecei passando mal, ficando muito pálida, e minha mãe resolveu me levar ao médico alguns meses depois, que eu não sabia nem precisar. E aquilo veio, fez todos os exames e veio a notícia de que eu estava grávida. Ficou grávida dele? Fiquei grávida. E aquilo ali, a minha mãe continuava naquela mentalidade que ele tinha que reparar, que ele tinha que assumir. E eu com muito medo do que estava acontecendo. E o médico falou que pelo boletim de ocorrência poderia fazer o aborto. Mas eu tenho um problema cardíaco, né? Que na época me impossibilitava de fazer porque a gravidez já estava avançada. Ninguém sabia, eu não sabia. Quanto tempo já estava a gravidez? Já estava aí quase com 6 meses de gestação. Bastante. Bastante tempo. Não sentia nada. Eu só dormia. Minha mãe saía para trabalhar, me deixava dormindo, ela chegava à noite. Eu trabalhava na época. Eu fui demitida por não ir ao trabalho. E minha mãe chegava, eu estava dormindo do mesmo jeito. Quer dizer, aquilo que era para ser bom, gostoso, né? Se tornou um pesadelo na sua vida. E agora resulta um filho, né? Que você não imaginaria, que dá para ver que você era tão inocente, né? Naquilo ali. E que o menino também sumiu, não queria mais. E como foi você contar para ele que estava grávida? Aí minha mãe, quem chamou os pais dele e falou, né? Dessa gestação. Os pais dele apoiaram, falou, não, é minha neta, vou ajudar no que eu puder, estarei com ela. E ali, os pais dele queriam que eu fosse para a casa dele. Eu não quis ir. E minha mãe acabou aceitando ele vir para minha casa. Só que aos finais de semana, ele sumia. Ele vinha na semana, final de semana ele sumia. E ficou assim, acho que um ou 2 meses. Isso após nascer a criança. Antes, nós não tivemos contato. Você tinha quantos anos nessa época? Eu tinha por volta de 19 para 20 anos. E ganhei ela com 20. E acabou ele indo embora. E eu ficando... Não tinha um amor, né, entre vocês? Não. Ficou aquela situação do que tinha acontecido. Eu chorava muito. Eu fiquei depressiva, fiquei com depressão pós-parto, antes do parto, depois do parto, mas eu tinha um amor por ela porque ela não tinha culpa. Sim. E ela foi uma bênção na minha vida. Então, por ela, depois eu toquei a vida, comecei a trabalhar, e eu trabalhava em um lugar, só que ele não ajudava financeiramente, ficou muito difícil, eu comecei a trabalhar em 2 lugares. Nesse segundo lugar que eu comecei a trabalhar final de semana, na recepção, eu conheci uma pessoa através de uma grande amiga que me ajudava muito. Ela que arrumou esse serviço para mim aos finais de semana, para acrescentar na minha renda.
E ela me apresentou um grande amigo dela, que já o conhecia há anos. E ali ela falou um pouco da minha história para ele, ficamos amigos. E 3 meses depois, trabalhando junto, ele me pediu em namoro e eu disse que não. Que eu nunca mais iria me relacionar com alguém. E ele perguntou por quê. Eu não quis me aprofundar, mas falei que eu não servia para ter um relacionamento, que eu tinha uma filha que eu tinha que viver para ela. E nessa amizade ele começou a gente saía de madrugada do trabalho e ele dava uma carona para minha amiga e para mim. Então ele me deixava em casa e depois levava a minha amiga. E a minha amiga começou a conversar que ele era uma boa pessoa, uma pessoa trabalhadora, um ótimo filho, que eu deveria de dar uma oportunidade para ele. E eu insistentemente dizendo que não. E ele passou a frequentar a minha casa com essa amiga. Nessa amizade, ele acabou conhecendo a minha filha e ele se apegou muito à minha filha. E ela, muito esperta, com 2 anos, parecia que ela sabia o horário que estava próximo ele chegar, ela já queria estar arrumadinha para esperar por ele. Quando ele chegava, ficavam brincando um pouco enquanto eu terminava de me arrumar para a gente ir ao trabalho. Nesse meio tempo, minha filha conversa com ele. E ali ela fala que ela tinha muita vontade de ter um pai, porque ela não conheceu o pai dela. Com 2 aninhos. Com 2 aninhos. E que ela tinha um sonho de ter um pai. E ele disse para ela... Desculpa eu cortar, mas o pai dela não dava assistência Não, nenhuma. Ele nunca a viu até essa data. Ele foi vê-la, ela já tinha 5 anos de idade. Ele apareceu um dia de surpresa na casa da minha mãe e falou para ela toda a história que ele era o pai dela. De repente, aquilo mexeu tanto com a cabeça dela, porque ela era uma criança feliz. Ela conhecia o Marrocos como pai e ela pediu para ele, nessa conversa com ele, ela disse: eu tenho um sonho de ter o meu pai. E ele disse: eu tenho um sonho de ter uma família, de ter uma filha. E ela disse: nós poderíamos fazer assim. Eu faria como você, meu pai, e você fazia como que eu fosse sua filha. Ela que define como que seria. Com 2 anos. Com 2 anos. E ele aceitou aquilo e ela abraçou ele. E aquilo mexeu comigo. E através dessa conversa que eu ouvi, porque eu estava me trocando para ir trabalhar, e eles estavam na sala, e eu estava no andar de cima. Ouvindo aquela conversa, aquilo mexeu comigo. E eu percebi que eu estava sendo um egoísta de não dar a oportunidade de que ela tivesse uma família. E a partir desse momento, ele já tinha conversado comigo e eu disse não. E aí eu perguntei para ele: olha, eu ouvi a conversa sua com a Dani e a proposta que você fez para mim, você ainda tem interesse? Ele falou: não só tenho, como eu já tenho uma casa alugada, imobiliária, esperando por você e por ela. Nossa, ele estava decidido. E eu disse para ele: eu não vou dizer para você que você vai me tocar, porque eu não consigo. E ele disse: fique tranquila. Eu sei de tudo que aconteceu. Tudo vai acontecer no seu tempo. Se tiver que acontecer, vai acontecer no seu tempo. E nós moramos na mesma casa. Minha mãe me incentivou a ir morar com ele. Eu não conhecia a Deus, meu marido também não. E fomos morar nessa casa, ele em um quarto, eu em outro, e ela se apegou tanto a ele. Às vezes ele saía de um trabalho para ir para o outro, para nos sustentar, porque a primeira coisa que ele me disse é: você trabalhou a vida inteira, não teve tempo de curtir sua filha, você vai sair do serviço, agora ela tem um pai. E pediu para eu sair do serviço. E eu saí do serviço e eu fui ficar com ela. Mas ela estava tão acostumada a ele chegar, as dívidas, né? Porque de uma família aumenta. E ele pegou um trabalho à noite. Então, às vezes, ele chegava muito tarde, ela já estava dormindo. E ela passou a ter febre. Quando ela não ficava 2 dias sem vê-lo, cadê meu pai? Meu pai foi embora. E ali ela ficava com febre. Eu levava ela para o hospital, o médico não achava nada nela. Era psicológico. Era psicológico. E a febre alta. E ele falava, ela ficou com vontade de comer alguma coisa e ela falava: não, eu só quero meu paizinho. Eu só quero meu paizinho. Com isso,
eu pegava um táxi, ia até o trabalho dele para ela ver ele, a febre baixava. Ou então ele pedia saída, vinha para casa, porque isso aconteceu várias vezes, chegava em casa, pegava ela no colo, a febre baixava. E aos 5 anos, chega uma pessoa estranha para ela em casa e diz, olha, ele não é seu pai sou eu. Ela disse, não, meu pai não é você. Você nunca me deu carinho, eu nunca te vi. Meu pai é o Marrocos. E ele ficou muito bravo comigo, achando que eu tinha colocado alguma coisa para ela, que eu tinha falado para ela falar essas coisas. Eu nunca falei nada para ela. Era dela mesma. Era dela assim, mesma. Ser muito disposta em dar as respostas. Sim. Muito esperta, muito inteligente. E foi um pouco atrevido, né? De chegar para uma criança de 5 anos, sem preparar essa criança, sem perguntar para a mãe se pode tocar nesse assunto. Ele chegou e jogou assim, eu sou seu pai. E ela teve essa reação. Sim. E com isso, ela passou a ter problemas na escola. Porque agora formou-se uma interrogação na cabeça dela, né? Quem eu sou? Quem é meu pai? Quem é meu pai? E com isso, ela apresentou algumas dificuldades na escola. Não dificuldade em comportamento No aprendizado. mal. Isso, dificuldade no aprendizado. Então, muito choro na escola, muito chorosa, muito angustiada. Então, isso, acabei tendo que trabalhar isso com ela. Então, com o passar, ela viveu, conheceu esse lado da história de uma forma que não era para ser colocada, mas trabalhamos isso. E ela acabou vivendo uma adolescência tranquila, porque sabia do amor que o Marrocos tinha por ela como uma filha. E da verdade que a senhora contou para ela depois, Isso, porque ela ainda não tinha... Com o passar do tempo, a gente foi conversando com ela dessa forma, filha, olha, aconteceu e você tem uma pessoa que te ama muito. Como ele não estava aqui, ele foi embora, então a gente iria conversar sobre isso, só que não era aquele o momento. Nós estávamos esperando você crescer para você entender tudo o que aconteceu na vida da mãe. E com isso ela foi fazendo acompanhamento psicológico, se desenvolveu, ficou uma moça muito inteligente, muito amorosa, muito cuidadora com a nossa família, entendeu tudo que se passou. Nessa adolescência, nesse meio tempo, né, depois de algum tempo morando junto com meu esposo, a gente acabou tendo uma vida de marido e mulher, aconteceu do jeito que ele falou, no tempo que ele falou, no tempo de Deus, porque eu fui pedindo a Deus. Só uma perguntinha, doutora, esse bloqueio que você não deixa ele te tocar, vocês vão morar juntos, cada um no quarto, mas com aquele combinado, você não me toca porque eu não estou preparada. Isso foi devido ao abuso da sua infância? Sim. Por tudo o que aconteceu, você né? Você tinha medo, tinha nojo? O que você sentia? Eu sentia algo inexplicável, aonde me tocar já era para. Não toque. Era como se fosse uma invasão. Então aquilo eu tinha vontade de sair correndo. Te paralisava. Isso. Me deixava em choque. Então foram 2 anos assim. Mas vendo como ele cuidava de mim, cuidando da minha filha, ele foi se aproximando aos poucos de mim. Sim. E eu fui permitindo que ele se aproximasse. Começamos a conviver no mesmo quarto, mas sem acontecer nada. Tudo muito lentamente. Por cerca de 2 anos foi assim. Após 2 anos, as coisas aconteceram devagar. E nesse período, após termos já a intimidade, num período de mais uns 2 anos aí, eu engravidei da minha filha com ele, a minha segunda filha. Sim. A qual foi uma bênção, a qual ela me ajudou a cuidar. Fiquei muito preocupada dela ficar com ciúmes, dela se sentir rejeitada, não. Mas ela cuidava, me ajudava a cuidar, me ajudava a dar banho. Sempre coloquei ela, olha, vem cá, ajuda a mãe a fazer isso, ajuda a mãe a fazer aquilo. Então ela sempre foi muito cuidadosa. Isso tudo
fez com que a nossa família se unisse mais ainda, porque ela não queria só um pai. Ela teve um pai que ela pediu para ele ser pai dela, mas ela pediu uma família e uma irmã fazia parte dessa família. Então foi muito maravilhoso essa união. Porém, eu não tinha cuidado do meu trauma, dos meus abusos. Isso foi maravilhoso durante um período. Só que nesse momento, a gente precisava voltar à vida de casal, que isso é saudável para o casamento. Sim. Mas aqueles bloqueios me impedia. Durou muito tempo porque ele trabalhava de dia e de noite cansado. Mas ele me procurava e eu não conseguia. Então, às vezes que eu permitia, para mim era muito doloroso. E para ele também, porque ele se sentia mal, ele se sentia como um abusador. E ele falava, não, isso não é vida. E aquilo começou a trazer problemas no nosso casamento. Mas ele sempre muito paciente, sempre conversando muito sobre isso. Mas eu não conseguia. Eu não tinha como. Eu não sabia que existia a psicologia que trabalharia esses traumas. Eu não entendia que existia o psicólogo dos psicólogos, que é Deus, que cura dores emocionais. Então, isso foi trazendo problemas para o nosso casamento. E eu seguindo, querendo que o casamento continuasse daquele jeito. Até que ele trabalhando, ele tem contato lá fora, ele não conhecia a palavra de Deus. Começou uma pessoa a se interessar por ele, mandar recados por amigos que trabalhavam com ele, e ele dizia que era casado, e ela dizia não tinha problema, que ela só queria uma aventura. E as coisas foram acontecendo também ao longo do tempo. Até que ela propôs em sair, em pagar tudo, que ela só queria aquela aventura. E ele acabou acontecendo. Aceitou. Isso foi passando o tempo e eu jamais percebi. Só que o que ela fez? Ela descobriu o endereço da minha casa, o telefone da minha casa, e ela começou a ligar anonimamente para dizer para mim que ele estava me traindo. E eu sentei para conversar com ele. E ele não falava para mim a verdade. Eu me falo a verdade, a gente tem uma aliança, nós conversamos sobre isso. E ele, Elza, eu amo você, o que importa é que eu amo você, eu amo a nossa família, mas não contava. Jamais eu vou deixar a nossa família por ninguém. Falei, mas eu quero saber a verdade. Até que a verdade vem à tona. E quando a verdade vem à tona, irmã Zilda, eu decidi ir embora de casa. Mas essa verdade veio através dele ou por uma outra pessoa? Por ela. Por ela. Ela foi até mim e ela contou para mim o que estava acontecendo há quanto tempo. E aí eu perdeu o chão. Perdi o chão. Claro. Peguei ela, fui até ele, no trabalho dele. Com ela? Com ela. Meu Deus. Olha, essa pessoa tá me dizendo isso. Olha, Elza, é verdade. Aí aconteceu isso. Aconteceu isso. Mas sempre falei para ela que a gente tem um problema e que eu jamais iria largar da minha família para ficar com ela. E ela disse que o que ela queria era só isso. Então, ela errou de ter ido te procurar, mas infelizmente eu errei e aconteceu isso. Pois a minha esposa é você. Ele só não tinha coragem de te contar. E aí tudo aquilo que aconteceu... Mas ali ele fala toda a verdade agora. Sim. Aí eu fui para casa, ele ficou no trabalho dele, peguei minhas filhas, fui embora para casa da minha mãe. Você deixou sua casa? Deixei a minha casa. E lá minha mãe disse, filha, aconteceu o que aconteceu. Você está dizendo que isso está machucando, eu entendo, mas faz parte do casamento a intimidade. Você não estava tendo intimidade com ele. Mãe, mas ele deveria ter me falado a verdade. Ele deveria ter me falado a verdade. Não é nem pelo que aconteceu, mas é por ele não ter me dito. Ela disse, como que ele ia chegar e dizer uma coisa dessa para você? Não é fácil para um homem assumir uma coisa dessa. Ele é uma boa pessoa, ele é um bom pai, ele é um bom filho, ele é um bom genro. Perdoa teu marido, volta para tua casa.
E até nesse momento, doutora Elza, vocês não conheciam Jesus? Não. Minha mãe, na época, era Hum. espírita. Ah, tua mãe frequentava? Minha mãe frequentava o espiritismo. É. E ela disse, hoje você se separa dele, você é nova. Pode passar um tempo. Mãe, eu não vou conhecer, não vou casar de novo. Ela disse, a gente não sabe o dia de amanhã. Você não sabe o que Deus tem preparado para você. Você é nova, você pode encontrar alguém. Olha a mais velha que não teve um pai presente na vida dela. Aos 2 anos pediu um pai para ser pai dela. A outra também vai sentir falta. E se você encontra uma outra pessoa, que acontece com você o que aconteceu na sua infância? O que acontece com elas? Com elas, as isso, meninas, desculpa. né? Que aconteça com as suas filhas o que aconteceu com você na sua Nossa. infância. Eu precisei trabalhar e deixar você num lugar e no outro. Mas e se isso acontecer dentro da sua casa? Você tem 2 filhas. Você quer que isso aconteça com as suas filhas? Ela te colocou para pensar. Você vai ficar aqui por 3 dias. Nesses 3 dias eu quero que você pense no futuro das suas filhas. Aí eu vejo que Deus usou a boca do delegado lá para dizer para ela, pense no futuro das suas filhas. E eu estava fazendo a mesma coisa que a minha mãe, pensando na minha dor e não no futuro das minhas filhas. Nesses 3 dias ele foi lá me buscar para eu voltar para casa. E eu voltei para casa e falei para ele, o seu quarto é esse e o meu é esse. Vai viver sua vida. E eu vou viver a minha. Quer dizer, vocês voltam, mas você também não quer mais Não relacionamento. quero mais. E ele aceita? E ele aceita. E ele disse, Elza, não se preocupe, eu vou cuidar de você, eu vou cuidar das meninas. Eu vou te conquistar de novo. Na verdade, ele te amava. Só que sentia falta, né? Sentia Porque é um falta. homem. E casamento, tendo uma mulher ou tendo um homem do lado e não podendo fazer nada, aquilo lhe afrontava. O inimigo também, vendo a necessidade dele, prepara. E como não Sim. tem conhecimento do Senhor, Sim. daquilo que é certo, daquilo não que seja certo ou errado, como não conhecer que traição é errado? É claro que é. Mas quando a pessoa não tem esse temor a Deus, né, doutora Elza? Vulnerabilidade, É mais fácil, tipo É. assim, eu não tenho que me justificar muito, então só quero me divertir. né? E eu fiz exatamente O que ela a queria. estratégia dela. Mas ele não caiu na dela, né? Não. Porque ele Porque vai mais te uma buscar. vez, isso. Meu Deus. E mais uma vez, mesmo na presença dela, ele falou, em um momento eu prometi ficar com você, você é quem me procurava, você é quem vinha atrás de mim, Envergonhou ela você ainda. é que me procurava e falou que para você era só curtição. E eu estava nessa situação. Errei. Mas você sabia muito bem qual que era a sua posição na minha vida. E sabia que eu tinha uma família. Mas mesmo assim eu fui embora, não queria conversar com ele, não queria vê-lo nunca mais. Mas a sua mãe não aceitou. Mas a minha mãe me trouxe para a realidade e me disse, olha, esse é um relacionamento que você não pode dizer, ó, não quero mais e não pensar nas suas filhas. Então ele é um bom pai, ele é um bom marido. Problemas todo mundo tem, mas volta para sua casa, vai edificar a tua casa. Voltei para casa, vivi com ele. Nesse meio tempo eu encontrei uma pessoa que eu nunca a vi, não a conheço. Me parou na rua, eu estava indo para o trabalho e ela disse, olha, Deus está me incomodando para te mandar uma mensagem. Ele vai restaurar o seu casamento, ele vai restituir tudo que o inimigo levou. Deus tem propósito na sua família, na sua vida. E eu pensei comigo, não me conhece, não sabe da minha história. Imagina, nunca mais. Você não tinha esperança nenhuma. Nenhuma. Elza. E muito pelo De contrário, a minha restituição. esperança é de nunca mais. Jamais em mim Ele não não toca. toca um dedo Então mais. você volta a morar com ele, na verdade, por causa das filhas. Por conta das filhas. Ai, meu Deus. E ele aceitou. Vivemos assim, durante 15 anos. Esses 15 anos se levaram... Pera um pouquinho, nesses 15 anos vocês não têm relação Nada. nenhuma? Não. Ele não me procurava, ele não... Como no começo. Era como irmãos? Como irmãos. Ele fazia as compras, ele pagava a conta. Eu fazia as compras de casa, ele pagava as contas, tudo como era antes. Mas ele não me procurava. Ele respeitou a minha decisão. Mas, um belo dia, o Senhor, um pastor,
me disse que meu irmão passou mal e eu tinha que acompanhá-lo a uma igreja. E lá nessa igreja, eu não conhecia ninguém, muito longe da minha casa. Uma pessoa falou: olha, tá acontecendo isso e isso na sua vida. Deus tem um chamado para tua vida. O inimigo quer te destruir. Então, ou você vem pelo amor ou você vem pela dor. Você vai sofrer se você não deixar Deus te curar, te cuidar. Porque Deus, ele tem cuidado de você desde o ventre da sua mãe. Porque o inimigo não queria que a sua vida chegasse até aqui. Com você sozinha vai ser difícil. Porque Deus não deixou de te cuidar. Mas com Deus vai ser mais leve o fardo que você está carregando. Nossa. E me falou coisas e falou que ele ia restaurar meu casamento. E realmente restaurou. Te impactou? De imediato você acreditou nessa fala? Porque é Deus usando a pessoa, Isso. porque não conhece, né? Me impactou porque falou coisas que só eu sabia. Só eu vivia. E aquilo me deixou impactada. E ali eu comecei a ir nessa igreja para acompanhar o meu irmão. Mas todas as vezes tinha uma pessoa diferente. Era uma igreja... Não adianta a gente pensar que... Ah, não, um pastor falou pro outro. Não, é uma igreja muito grande. Com mais de 5.000 membros. Não tem como... Não dá tempo de pessoas se conversar, assuntos Não, de outras pessoas. não. Sei como. Então, foram falando coisas que aconteceram naquela semana. Então, ali eu acreditei realmente, porque eu achava que Deus... Ele não ia perder tempo comigo. Eu achava que eu era indigna de Deus. Quando eu começava a pedir para as pessoas para orarem por mim, porque eu acreditava que Deus, ele não ia parar para me ouvir, porque eu era indigna dele. Então eu pedia assim para as pessoas que eu sabia que conheciam a Deus, que eram cristãos: ora por mim, ora por mim. E uma pessoa me disse: olha, eu oro por você, mas Deus quer que você também dobre seu joelho e ore. Aquilo me fez pensar: por que eu peço para as pessoas orar e eu não oro? Porque eu achava que Deus iria ouvir mais aquela pessoa que estava lá dentro da igreja do que eu, que não o conhecia de verdade. Se sentindo inferior a Sempre, tudo. sempre inferiorizada. Os anos passou-se bastante. Você se pegava pensando ainda na sua infância? Sim. Era esse trauma que você estava trazendo vivo ainda, sangrando dentro de Vivo, você? sangrando dentro de mim. Onde eu não iria nunca ter uma família, onde eu nunca seria feliz. Como o casamento dos meus pais não deram certo. Ah, acho que eu tenho a sina da minha mãe. Minha mãe nunca foi feliz no casamento, eu também não vou ser. Então eu vou ser sozinha, eu vou ser triste. Eu nunca tenho o direito de ter uma pessoa do meu lado. Então eu peguei esse destino para mim, viver sozinha. Mas quis o Senhor que não. Só que eu conheci um Deus de ouvir falar, não um Deus de caminhar comigo. Glória a Deus. E ali eu fui... após essa traição, eu fui buscar na psicologia... o casamento já não estava bom. Nesses 15 anos eu não fiquei parada. Eu fui estudar, eu fui investir. Depois de formada eu falei: agora eu tenho condições de manter minha casa. Agora minhas filhas já estão grandes, já posso conversar com elas sobre o que aconteceu. Elas vão ter um bom pai que ele vai ter contato com ela. Agora eu vou embora. Eu já estou formada, já tenho uma profissão. Então, nesses 15 anos, eu fui investindo em mim. Nesses 15 anos, eu não tinha a 8ª série completa. Então, eu fui o ensino fundamental, eu fui fazer o ensino médio, eu fiz a faculdade, eu fui me preparar para o mercado de trabalho para poder sustentá-la. E não precisar de dinheiro de ninguém para poder criá-la, para criá-las. E com isso, eu acabei tendo... Por que fazer psicologia? Eu fui para tentar curar as minhas dores. E lá eu aprendi que Deus não fez ninguém imune, que eu não iria curar as minhas dores, nem cuidar das minhas dores, que eu iria cuidar da dor do outro. E cuidar da dor do outro poderia ser uma dor que eu havia passado. E ali eu entendi o propósito do trabalhar da psicologia, mas ainda não conhecia a palavra de Deus. Só estava indo para a igreja Só de vez estava em indo, quando. isso. E buscando a palavra de Deus por um conforto. Por quê? Porque toda vez que eu ia, eu saía de lá confortada. Fora de lá,
Eu era uma mulher triste, eu era uma mulher que só andava... Cabeça baixa. Meu marido falava, levanta a cabeça, olha o mundo. E eu não, era só assim. Então, uma pessoa muito complexada, sempre escondendo o corpo, o seio para não aparecer, desenvolvi um desvio na coluna. Então foram vários problemas de saúde por conta de um trauma emocional, por conta de uma infância traumatizada. No decorrer desse tempo, eu comecei a trabalhar e indo ainda esporadicamente para a igreja. Quando sentia pesada, ia para a igreja. Até que Deus, ele falou, olha, o processo da Elza está muito lento. Ele me colocou uma paciente para que eu atendesse, uma médica, que ela tinha crise de ansiedade. Quando era para atender, ela começava com náusea e diarreia. E para honra e glória do Senhor, tudo deu certo e ela continuou o trabalho dela. E ela falou, olha, como comigo, né, foi muito bom o nosso trabalho, eu tenho uma tia que há 5 anos não permite que a família a veja, e ela fica trancada num quarto, só fala com a mãe, com as irmãs por telefone, e minha mãe falou, olha, vamos falar com ela, quem sabe ela ajuda a sua tia, se para você funcionou. Só que essa mulher, ela conhecia a Bíblia de trás para frente, de frente para trás. Eu não conhecia nada da Bíblia. Fui eu lá, sabedora do conhecimento técnico. Sim. E tudo que eu usei da psicologia, ela não aceitava. Eu já fiz tratamento com psicólogo até no exterior. Ela disse. Quem é você que acha que vai mudar alguma coisa? Ela tinha várias doenças, ela somatizava a doença, 13 tipos de doenças. Ela assinou um canal de medicina, assistia aquela doença e logo ela desenvolvia. Olha a mente da gente como que funciona. Sim. Desenvolvia essa doença. Tem essas possibilidades. Com isso, tudo que eu usava na palavra, na parte técnica, eu recebi dessa médica uma Bíblia. Ela disse, olha, eu quero te dar um presente que seja único, que seja exclusivo, e eu não encontro algo melhor que vá agregar no seu trabalho do que esse presente que eu vou te dar. E eu quero que você guarde com muito carinho. Quando eu abri, pensando que era uma outra coisa, uma Bíblia. E ela pediu para que eu abrisse. Eu abri em João, que está dizendo, conheça a tua verdade, tu vos libertarás. E eu achei aquilo interessante, que a psicologia diz, conheça o seu trauma e ele deixará de ser um trauma. Isso. E aquilo me impactou, porque veio logo na minha memória isso. E eu falei, nossa, que interessante. Uma coisa combinou com a outra. Isso. Guardei aquilo, pus na estante, só que ficou meses ali. Até que ela me falou dessa tia. Só que essa tia não aceitava. Tudo ela devolvia. Falei, olha, a senhora pode passar com o melhor profissional. Se a senhora não aderir ao tratamento, a senhora não vai ser transformada. E ela disse, eu não acredito nisso. E eu me lembrei dessa frase. Falei, então, a psicologia de eu sou cristã e cristão não fica doente. Eu falei, a senhora é um ser humano. E nisso, falei para ela, olha, a Bíblia diz isso e a psicologia diz isso. As duas se complementam. Mas era um trabalhar de Deus na minha vida, porque eu tive que ler a Bíblia. Ali eu me lembrei daquela Bíblia que estava guardada há muito tempo, que eu fui ler aquela Bíblia. Porque Deus tem um propósito na minha vida. Deus tem um propósito na vida do meu esposo para trabalhar, porque hoje os casamentos, né, não estão fazendo as manutenções que têm sido feitas. Sim. E outra, tem muitas coisas que a gente traz dos casamentos dos nossos pais para o nosso relacionamento. Que não combina. Foi naquela época. Foi outra época, naquela outra fase. história, outras Isso. pessoas. Isso. Então, às vezes a gente traz até falas, né, que ouviu nossos pais falarem e que a gente precisa deixar o passado no passado. Isso. E o presente, viver aqui com Cristo à frente, né? O cordão de 3 dobras, que é o casal e o Espírito Santo. É Deus que vai... fortalecendo, né? Isso, que vai blindando isso. essa união, porque o inimigo está aí todos os dias. Qual é o papel dele? Destruir as famílias. Então, Deus permitiu que eu passasse por tudo isso
para que eu trabalhasse. Eu me formei em 2001 e eu cuido de famílias de lá para cá. E as famílias, todo mundo diz, né? Elas colocam uma coisa lá em cima. Eu falo, olha, é o trabalhar de Deus na nossa vida, porque esse é o meu chamado. Então, hoje eu sou grata a Deus por ter passado por tudo que eu passei. Hoje não é dor, hoje é alegria, porque através do que eu vivi, eu posso ajudar pessoas que ainda estão presas no casulo da sua dor, que precisam ser curadas, assim como eu fui curada também. Hoje eu tenho um casamento maravilhoso, hoje eu tenho uma família abençoada, e através da palavra de Deus, porque muitas vezes nós não acreditamos que é possível. Onde Deus está à frente, tudo é possível, naquele que nos fortalece. É Ele que nos fortalece dia a dia para superarmos os desafios diários, porque todos os dias nós temos desafios a ser ultrapassados. Glória a Deus. Graças a Deus. Uma verdade, né, doutora Elsa? Então a senhora vai, com a graça do Senhor, viver o sobrenatural, que é o que eu entendi. Em nome de né? Jesus, já estou vivendo, em nome de Jesus. Está vivendo o sobrenatural porque deixou Deus entrar e agir. Isso. Né? Porque muitas vezes queremos romper, queremos né, viver o melhor, mas nós mesmo não deixamos o Senhor agir. Nós queremos agir com as nossas forças, capacidade, conhecimento, autoridade. Sim. E aí, onde chegam as frustrações, as dores, as lamentações, e não vai funcionar. Não. Eu observo que Deus, com a sua graça, bondade, que guardou, né, a senhora de tantas dores, que dá uma coisa em mim quando fala de abuso em criança, né, porque são marcas, umas cicatrizes que eu digo que a senhora psicóloga vai entender muito bem, ela atinge as 7ª camadas, vai lá no profundo, né, essa cicatriz, aonde só o Senhor pode ter acesso, que é na nossa alma, que fica lá essas dores guardadas. Sim. Isso vai refletir anos na sua vida. Prepara. Ai, Deus é lindo, porque Ele trabalha de uma forma única e exclusiva, né? Uma paciente resistente, porém tinha conhecimento da Bíblia. E a senhora não aceitou, né? Perder. É coisa de mulher isso, não é? O quanto eu estava olhando com os olhos carnais para tudo que aconteceu na minha vida. Prepara uma da família, consegue ter um resultado excelente. A família fala, não, eu tenho uma tia, Sim. que precisa de ajuda. Vai lá, para quem sabe você também consegue mudar. Chega lá essa mulher resistente, conhecedora da palavra de Deus e que leva agora a senhora, né, a ter obrigação de entender para poder ensinar. Sim. E ela depois aceita o seu tratamento? Ela consegue? Aceita o tratamento. Daquele estado que ela estava? Sim, porque antigamente era visto como um só, né? O corpo como um só. Isso. Se tratava tudo como um só. Hoje não, hoje é separado, né? Mente e corpo, né? É uma tríade, mente, corpo e espírito. Tripé, né? Isso. Corpo, alma e espírito. Precisamos trabalhar, né? O nosso espiritual. Eu só investia no intelectual. No conhecimento, né? Sim, e a gente não pode ser levado porque sabe, pelo intelectual, né? Tudo bem, ele é muito importante, mas precisamos observar o ser humano como um todo. Exato. E o todo do ser humano é isso, mente, corpo e espírito. Precisa ser cuidado, Precisa ser cuidado. Então, quando a senhora entende, porque a senhora vai procurar psicologia, porque alguma psicóloga, né, diz que a senhora tinha esse dom. Olha como que Deus ele é lindo. Ele traz pessoas até nós. Quando a gente não vai até Deus, Deus envia pessoas até nós. Ele tem esse poder, né? Como ele cuidou. Talvez você, minha irmã, esteja passando por uma situação, esteja se sentindo inferiorizada. Deus está te cuidando assim como cuidou de mim. Então, procure falar com Deus, Ele vai te direcionar. É muito importante a gente ter isso claro. A minha dor se estendeu por muito tempo por conta da minha resistência. Deus queria resolver isso o mais rápido possível, mas eu fui resistente tanto quanto a paciente, que Ele colocou no meu caminho para que eu entendesse que a minha resistência iria aumentar mais ainda o tempo do processo. É verdade.
Ele tem umas técnicas, né, doutora Elza? Só ele tem essas técnicas. Mas eu tô curiosa ainda com algumas coisinhas. Sim, Posso lhe perguntar? fique à vontade. 15 anos você morou dentro da mesma casa com o esposo. Sim, Nesses 15 anos você vai, né? Vai se formar em psicóloga e vai conhecer Jesus de verdade, não só de ouvir falar, mas vai ter experiências com ele, que é essa sua paciente que te confronta, né? Que isso é um sim. confronto, né? É, Ninguém dá jeito na minha causa. sim, E aquilo é confrontoso pelo fato que agora a senhora, como uma psicóloga que entende, né, da mente da pessoa, do ser humano, alguma coisa mais profunda assim, vai falar, não, essa mulher está equivocada, eu preciso mostrar para ela que está errada. Isso vai te levar a buscar a Bíblia, que é a palavra, vai abrir a tua mente e pela palavra a senhora vai querer agora aceitar esse Jesus. É nesse momento que conhece Jesus que a senhora vai também se desmontar um pouco mais para esse seu esposo e ele vai conseguir ter acesso? sim. E a partir daí, né, que desmonta ele, ele começa a ir para me levar, mas ele fica dentro do carro, eu entro. Hum, Ele fica me aguardando. E depois, com o tempo, ele acaba entrando, ouvindo uma vez. E aí, Deus foi tratando com ele também o que precisava ser tratado, até ele também aceitar Jesus. E hoje eu e minha casa servimos ao Senhor. glória a Deus. Glória a Deus. Família Em restaurada. nome de Jesus. Glória a Deus. Para a honra e glória dele. É possível, É doutora, possível. Jesus entrar e É restaurar possível. tudo? Sim. Eu não sei o que você está Glória a vivendo, mas Deus. Deus tem propósito nisso que você está vivendo. Tem um porquê. Em Tiago, né, capítulo 1, versículo 2, fala que quando a gente estiver passando pela prova, pelos desafios, para a gente se alegrar. Só que a nossa carne acaba fazendo, a nossa cultura Não fazendo permite. diferente, né? Porque a gente não tem esse conhecimento. Isso. Mesmo quem lê e não tem um conhecimento vai dizer como que eu vou passar por um problema e vou ficar alegre, né? Celebrar. É entender o que essa frase quer dizer, né? Que aquilo vai ser um propósito usado na presença do Momentâneo, Senhor. né? Será Isso. momentâneo. E aquilo serve para fortalecer aquela pessoa para um propósito. Glória a Deus. Esse é o meu testemunho. Eu quis estar aqui hoje para falar sobre o que aconteceu na minha vida, para que alguma irmã que esteja assistindo, que esteja no momento aprisionada através dos seus medos, dos seus traumas, que tem uma solução. Porque eu pensava que não tinha, mas tem. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ela precisa de buscar ajuda. Não seja resistente como eu fui. Demorou muito, eu sofri muito. Por quê? Porque eu acreditava na força dos meus braços. Porque eu acreditava que eu iria mudar a minha vida. Como? Me fechando para o mundo, não me relacionando e ficando fechada num casulo. Não é assim. Deus não nos colocou nesse mundo para viver escondida num quarto escuro. Não, Deus é luz, Ele é a verdade, Ele é o caminho. Então, que as pessoas procurem ajuda, que as pessoas procurem um pastor. Ah, mas eu não conheço. Eu também não conhecia nenhum pastor. Eu começava a ir de igreja em igreja, vendo o que eu poderia aprender aqui e ali e pedindo a Deus, me direciona. É isso que o Senhor quer? Me mostra o caminho, me mostra o lugar. E Ele foi mostrando até aqui. Glória a Deus. Por isso eu quis estar aqui para fortalecer essas pessoas a buscarem ajuda para o que elas estejam passando. Glória a Deus. E esse é seu E testemunho. esse é o meu testemunho, Para a honra e glória de Jesus, para a né, honra e Elza? glória de Jesus. Eu estou muito honrada com a presença da senhora, uma mulher extremamente culta, cheia da presença do Espírito Santo, transmite paz, restaurada, né, Elza? Com Deus, né, Rô? Com Que é importante a gente ter Deus Deus. dentro da gente, que a gente vive em paz.
A Porque gente quando busca temos paz. Deus dentro de nós, nós refletimos Deus nas outras pessoas. É É, lindo isso, né? é, Refletir Deus para outras pessoas através do nosso jeito de cuidar, do jeito de analisar as pessoas, o sim, jeito de abraçar, né? sim. Esse testemunho foi lindo demais. Eu confesso que eu fiquei um pouco tensa aqui, porque mexe, né, com a É, gente, né? mexe. Mexe. Mas eu vejo que quantas minhas outras irmãs que já passaram também por aqui, doutora Elsa, foram buscar ajuda, né, na psicologia, na psicanálise. Outras viraram terapeutas porque foram buscar terapias para ajudar a se curar. Ah, mas alguém pode pensar assim: ah, mas somos cristãs e precisa buscar essas ajudas? Precisa. Precisa. Ah, mas Jesus é o nosso maior psicólogo, ele é o número um. Ele é o maior Sim, psicólogo. Jesus nunca sim, precisou de entrar numa faculdade para estudar psicologia, mas ele é o maior psicólogo, é, né? Para cuidar dos nossos sentimentos. Por exemplo, os pastores, o seu pastor, qualquer outras igrejas. Os nossos pastores, não é todos, né? Mas a maioria deles nunca entrou numa faculdade de psicologia, de terapia, nunca foi para fazer uma consulta numa psicanalista, mas eles são os maiores psicólogos, sim, né? Que não tem a graduação, que não tem o título, mas que cuida de pessoas, sim, né? Ali no aconselhamento, do lado espiritual, porque da técnica precisa conhecer. Então Deus, ele capacita as pessoas sim para estudarem, tem que ter esse dom também, né? E sim, cuidar de outras pessoas. E é isso que a nossa doutora Elsa Marrox faz, cuidando de outras famílias, né? Que a senhora sim. disse que a senhora cuida de outras famílias. Lindo o seu testemunho, parabéns, tá? Pela senhora Amém. não ter desistido da família. Tudo bem que ficou 15 anos, né? E foi É, Deus aí, né? foi. Hoje ninguém, Foi muito difícil. hoje quase ninguém consegue É, mais, né? Viver junto, não sim, podendo se relacionar com sim, outro, mas também não quer é, ceder. Se não tiver propósito de Deus aí, é, eu não estou conseguindo ver aonde teve algum meio que Deus queria entrar, sim. a não ser Ele cuidando, zelando. E teu esposo também, Para ele né? foi mais difícil, porque nesses 15 anos Sim. eu estava com meu trauma, então eu estava ali presa em mim, na minha dor. Ele não. Você chega a contar um pedacinho para mim que você fala para ele assim: você quebrou a nossa aliança, o nosso combinado, porque ela queria estar junto, mas não queria Isso. ser tocada. Sim, na Era verdade quem quebrou fui Deus, eu, né? era Não Deus. foi E ele, que né? bom que o Senhor assim desvendou, né, as Sim, suas visões sim, para que hoje a senhora conseguisse estar aqui comigo celebrando que está em uma vida, um momento lindo onde Jesus mudou a rota, o direcionamento, rompeu as dificuldades, sim, né? Mas eu preciso te fazer duas perguntas, tudo sim. bem? Tudo bem, tudo bem. Responde se puder, se quiser, e se não, também tá tudo certo. Depois de todos esses anos que se passaram, a senhora conseguiu perdoar o seu abusador? Foi Consegui. difícil? No começo, sim, porque ao pensar em perdoar, eu lembrava do acontecido. Dói mais, né? Mas eu, enquanto pessoa, não conseguiria. Mas eu pedi a Deus para me ajudar a fazer isso. Uhum. E o que eu tentei anos, eu não conseguia. Mas o que eu comecei a colocar em oração aconteceu de uma forma tão suave que parecia que não era eu. É Então hoje mesmo. eu olho para a situação e eu não sinto mais aquela dor que eu sentia. Perdoou. Perdoou. Não tenho mais nada, nem na minha mente, nem no meu Consegue olhar coração. para a pessoa e nem lembrar Consigo, da situação. consigo. E hoje, quando teu esposo te toca, você sente alegria e prazer? Hoje sim. Glória a Hoje o Senhor restaurou Deus. meu casamento. Restituiu tudo que o inimigo quis roubar. Graças a Deus. Maravilha. A segunda pergunta. O que a senhora hoje, doutora Elza, uma mulher de Deus, que exala essa presença do Senhor, tão tranquila, né, transformada, dá para não só se ver, mas sentir essa transformação na vida da senhora. Hoje a senhora sendo curada, né, que está derramando na vida de outras pessoas, uma mulher completa, podemos dizer assim.
Mas se a senhora pudesse parar hoje aqui um minutinho e lembrar daquela Elsa, cheia de traumas, cheia de sequelas, de dores, de ódio, de vontade de morrer, porque, né, a vontade que uma pessoa tem quando ela é abusada, que não deixa ninguém se aproximar, ela tem vontade de morrer, para que aquela dor suma. Se a senhora encontrasse com essa Elsa hoje, o que a senhora diria a ela? É interessante o que você está dizendo, irmã, porque eu tentei o suicídio na minha Tentou. adolescência. Então, é justamente isso, aquela Elsa que carregava aquela dor. O que eu tenho para dizer para as minhas irmãs é que tudo que você está vivendo agora, Deus tem um propósito. Não faça como eu, naquela época, que acreditava que eu me bastava para viver com aquilo ali, que aquela dor iria viver comigo para sempre e não viverá para sempre. A sua dor, ela tem um tempo final. Busque ajuda, procure um pastor. Eu não sou da igreja. Pede para o Senhor te direcionar, vá em qualquer uma, até Ele mostrar para você aonde que Ele quer que você fique. Porque é muito importante nós curarmos as nossas dores espirituais. Procure também uma terapia, procure um terapeuta, um psicólogo, vai falar sobre essa dor, porque guardá-la dentro de você é um veneno que vai matando você aos poucos. Assim eu estava morta-viva. Tem jeito. Mas você não sabe da minha história. Deus sabe. Ele sabe o que você passou, mas ele tem propósito para a tua vida. Busque ajuda. Ele quer que você supere tudo isso. Esse não é o seu fim. Glória a Deus. Glória a Deus. Então eu diria para essa Elsa, levante, sacode a poeira, né? E caminhe, porque o Senhor tem vida, ainda Glória a tem vida Deus. aí. Ainda tem vida aí. Glória a Deus. Deus fará uma vez mais. Mais uma Ele vez. pode fazer, Pode. né, doutora? Ele quer fazer. Ele quer fazer, nós é que dificultamos. Ele está ali de mãos, braços abertos para realizar a transformação Aleluia. na nossa vida. Nós é que não cremos o suficiente para deixar ele trabalhar. Mas eu quero crer, depois desse podcast lindo, gostoso, tá bom isso aqui? Muito Ai, tá bom. maravilhoso isso aqui. Ai, como eu gostaria que você sentisse o que nós sentimos aqui quando nós Sim, estamos assim, nesse bate-papo, nessa sim, conversa, o quanto é real a presença do Eterno aqui conosco nesse dia que ele nos deu, que é hoje. E que hoje você, aonde estiver, receba da parte de Deus aquilo que você precisa, não aquilo que você quer. Porque o que você quer pode ser não estar no querer de Deus, mas aquilo que você precisa. Eu quero crer que Deus permitiu que a doutora Elsa, psicóloga, chegasse aqui hoje para contar esse testemunho, gente, que vou dizer, eu ainda não tinha escutado nada parecido, né, de uma pessoa que teve assim a paciência de Jó para estar dentro, né, desse relacionamento e honrando. Teve uns contratempos lá, mas não temia Deus, não conhecia Jesus. E tá tudo certo, porque não estava na luz. Quando a luz entra, então tudo clareia. Jesus entrou consertando, abrindo a mente, curando a carne, curando o coração, curando a sim. alma. E hoje ela é uma mulher transformada, curada, liberta pelo poderoso nome de Jesus, com uma família plena. É isso que Jesus tem para nós. Saúde, alegria, paz, regozijo, né, doutora? Sim. Nem tudo está perdido, ainda Não. existe possibilidade, Sim. chance de Sim. reverter qualquer situação? Sim. Com certeza, seja ela qual for. É, Deus ele transforma, ele muda o cativeiro das pessoas. Basta que elas deixem Deus entrar, porque ele é educado. Ele não vai invadir. Ele precisa que você chame. Deixa Deus trabalhar na sua vida. amém. Glória Amém. a Deus. A senhora vai fazer mais uma oração e nós encerraremos, tá bom? Amém. Aonde você estiver, pare um pouquinho, por favor. Já é inscrito no canal? Se não, ai, faz-me um favor. Se inscreva no canal Resgatando Valores. Faça seu comentário. Faça seu pedido de oração.
Diga para mim, diga para nós, o que é que você quer que o Senhor Jesus faça? Estaremos orando por você, pedindo que o Senhor realize. Não importa se você é daqui de perto, se você é de longe, não importa que você está nos ouvindo, nos assistindo. Creia no poder da oração. Só a oração tem o poder de quebrar tudo e qualquer dureza, fortaleza criada dentro de você. Que você vai buscar resistência a partir daquilo que você está ouvindo, que é hoje, que é a palavra de Deus contada em um testemunho. Aleluia. Deus, ele tem esse poder, ele quer fazer em você, ele quer transformar, quer mudar sua vida, quer restaurar seus pensamentos, quer te devolver a alegria que o Senhor tem para que você viva o hoje. Não amanhã, amanhã não chegou. Viva hoje, mas viva celebrando, tá bom? A nossa amiga, nossa irmã, nossa psicóloga. Olha que privilégio. Uma consulta de graça. Uma aula de graça. Confia no poder da oração. Ela vai orar. Ela vai profetizar. Eu vou concordar e o Senhor Jesus vai realizar se você acreditar, tá bom? Pode orar, minha querida. Soberano Deus e eterno Pai. Pai amado, obrigada, Senhor, Sim, por estarmos Deus. aqui, meu Pai. Obrigada, Pai, por ter levado, Pai, essa vida, Pai, que o Senhor cuidou, que o Senhor zelou, Pai, para que seja edificada a vida das pessoas que assistam esse programa, Senhor, que o Senhor leve, Pai, esse programa, Pai, aos 4 cantos do mundo, Pai, para que as pessoas venham, Pai, entender que só o Senhor é Deus, que o Senhor, Pai, restaura, que o Senhor restitui, Pai, famílias, casamento, independente do que as pessoas estão vivendo, Pai, que através de Ti, Pai, tem uma saída, Pai. E eu agradeço, Pai, essa oportunidade, Pai. Que o Senhor venha, Pai, trabalhar na vida de cada um deles. Que o Senhor venha cada vez mais, Pai, abençoar esse podcast para que venham pessoas também, Pai, edificar a vida de outras, Pai, porque tudo que nós fazemos, Pai, não é por nós, Senhor, mas é por Ti, Pai, para que diminua eu, para que Tu cresças, Pai, porque o importante aqui, Pai, é o que o Senhor fez, Pai, Graças e a essas Deus. pessoas têm que entender que o Senhor tem o poder, Pai, de entrar na casa delas, de entrar na vida delas, de fazer a diferença, Pai, mas que para isso, Pai, elas precisam de buscar. Eu acreditava, Senhor, que eu poderia, Pai, viver daquele jeito, mas o Senhor me mostrou que não, Pai. O Senhor tirou as escamas dos meus olhos. Então, Pai, eu te peço agora, em nome de Jesus, tira as escamas dos olhos daquele que precisa, Pai, enxergar, Pai, além de tudo que está acontecendo, Pai. Que os olhos espirituais, Pai, estejam abertos, Pai, para o que o Senhor quer fazer, Pai, na vida de cada um deles, Pai. E desde já eu agradeço aqui a minha oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Amém. Doutora Elza, muito obrigada, de todo o coração. Eu que agradeço, é um prazer contribuir com o podcast e com a vida das pessoas que assistem esse podcast. Obrigada, tá? Que Deus abençoe poderosamente a sua vida, a sua casa, a sua família e que tudo que a senhora for pôr à mão seja próspero. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Tá Eu bom? creio e tomo posse. Amém. E que as pessoas que chegam até a senhora, né? Não sei se a senhora faz só o atendimento lá no consultório, a senhora faz Faço atendimento online também, né? Para que mais alguns irmãos, amigos que precisem de ajuda. Sim. Eu sempre, né, falo aqui, gosto de enfatizar, procura psicólogos cristãos. Ah, irmã, mas você está titulando? Não, querido, não é titulando. É porque é muito mais fácil uma pessoa que já tem a mente de Cristo conseguir te dar uma direção correta e certa. Né? Tem uns aí que, desculpe a expressão, tá carregado de energias, né, que nem eles dizem, negativa, cheia, vão lá com as pedras azuis, a verde, a amarela, para descobrir algumas coisas, para depois ir para o consultório, aí vai, senta um, ele não sabe de nada, nem para ele, não desprezando, não é religiosidade, nada disso, mas busque pessoas que têm a mente de Cristo, que pode de verdade te dar um direcionamento, porque eu creio também, ela há de crer, que nós ajudamos pessoas a melhorar. Sim. Nós mostramos o caminho, a rota, mas quem cura de verdade é Cristo. É Cristo. Já começa pela minha experiência de vida, Isso né? que eu ia dizer agora. A senhora consegue curar Sim. alguém?
Não né? consegue curar, é só Jesus É, que cura. Mas a senhora consegue levar a pessoa no caminho. Ó, é sim. por aqui. Ah, precisa de um medicamento? Toma um medicamento, né? Uhum. Porque às vezes teve caso, porque eu já tive Sim, caso de ter sim, que ir no psicólogo, depois passar por um psiquiatra, que é normal, tá, gente? sim, Todo ser humano deveria buscar ajuda sim. em um bom profissional para tomar um remedinho para conseguir dormir às 10 horas, né? No caso, eu durmo 10 horas. Eu preciso das 10 horas. 8 horas é pouco para mim, né? Então eu preciso tomar um remedinho. Hoje não mais. Hoje Jesus me curou 100% curada. Mas há uns 6 anos atrás eu precisei. Uhum. E qual o problema? Tá tudo bem, hoje eu tô bem, porque É corpo, Deus. mente e espírito, né? Tem pessoas que o espírito tá lá, que nem eu, né? Meu espírito tava lá. Sempre fui de orar, ler Bíblia, sempre amei a Uhum. palavra de Deus, mas a minha alma cheia de ferida, cheia de dores, cheia de ódio. Ah, mas não é crente? É, mas eu tinha ódio de algumas coisas, não aceitava algumas Sim, coisas. E como que Deus pode entrar e transformar uma pessoa assim, como Ele transformou a minha vida, como transformou a sua sim. vida? A gente não está contando de outras pessoas, Não, estamos de contando nós. de nós. Jesus pode. Pessoa que prepotente, egoísta, né? Achava que tudo tinha que ser do meu jeito, rodar, né, na minha altura. E eu precisava de cura, de ajuda, Sim. então eu fui atrás. Eu me vitimizando, uma vida de vitimismo. Fazendo de tudo para encaixar, né, na vida Uhum. das outras pessoas. Eu sofri muito isso. Para agradar todo mundo, fazia tudo para estar. Sim, Hoje não mais, hoje quer ficar, glória a Deus, não quer? Ai, aleluia. Eu quero estar bem, com a minha mente bem, sim, saudável, né? E Deus é o nosso melhor amigo, companheiro, que não nos deixa um minuto. Sempre está conosco. Então, sim. você nunca vai estar sozinha quando você deixa Jesus entrar e governar a sua vida. Isso, Não é isso? isso mesmo. Então, que Deus continue abençoando os nossos ouvintes. Sim. Precisa de uma psicóloga, precisa de uma ajuda? Na descrição do vídeo vai estar o Instagram da doutora. Se a senhora quiser, tá? Deixar aí o endereço, a senhora fica à vontade em deixar o telefone. Quiser deixar mais algum recado, a senhora fica à vontade. Quero agradecer. O importante é a gente buscar ajuda, porque sozinha a gente está pensando uma coisa, a gente está vendo aqui e o agora. Deus está vendo lá na frente o amanhã. Então, busque ajuda, é importantíssimo. Muitas vezes nós não temos a visão do quanto ali pode ser transformado, mas Deus sabe de todas as coisas. Essa é o meu pedido a todos, que busquem ajuda para o que estejam passando. Independente. Não, mas o meu caso é mais difícil. Não, para ele é especialista em resolver casos difíceis. Procure Jesus. Ele é o caminho. É verdade. Até chega a poder deixar até um aconselhamento, né, doutora? Grite, gente. Eu falo para as pessoas, grita, abre a boca assim, grita. Fala, eu quero, eu preciso de ajuda. Liga para uma amiga, liga para a pastora, liga para alguém. Fala, eu não estou bem, eu preciso de falar. Peça ajuda, senão você vai morrer sozinha, Sim. né? E não é legal. Busque ajuda, busque uma pessoa para. Ah, eu não sei ir atrás de um psicólogo. Busque alguém que vá com você e vai atrás dessa pessoa para te ajudar, porque Deus quer ajudar a nós termos uma vida boa, plena. E é possível, né? É possível. Possível. Com a mente transformada, você rompe lugares que você fala, uau, no natural sozinha eu nunca conseguiria se não fosse Sim, o Espírito Santo pegar na minha mão e me levar. sim. Isso é muito importante. A senhora faz o atendimento online, pelo Faço telefone, online, e marca faço presencial. Isso. agenda, né? Quer É. dizer, agenda lá. E a senhora quer deixar o Vou telefone? deixar tudo com você Tudo, aí aí. então vai tudo para a descrição do vídeo. Se você precisar, você entra lá, ela vai te responder, vai te consultar, vai te direcionar e Jesus vai te curar. Ai, coisa Isso. linda. Meu telefone é 11 94 508 0445, mas eu vou deixar para colocar nas descrições também. Tá bom.
Tá bom? Tranquilo, a pessoa procura, hein? É. E se a Esse senhora é o meu particular. Se Eu a vou su- deixar o do consultório lá Tá bom. no link aí. Então tá bom. Ah, ela que deixou, as pessoas procuram. Quando não acham, eles vão atrás de mim. É. Às vezes as pessoas querem falar com a pastora Cláudia Carreira, aí não consegue, porque ela é cheia de compromisso, né? Aí ligam lá, mandam número. Ô, missionária Isildo, olha, eu tô tentando falar lá na cura da alma, e manda um monte, assim. Aí, de repente, eu ligo lá, a Cláudia, na hora ela atende. Aí a secretária dela vai lá responder. Mas agora, desta vez, eles vão entrar em contato com você para te agradecer. Ai, glória a Deus. Glória a Deus. Que seja assim, então, tá bom? Tá bom. Muito obrigada de todo o meu coração. Leva meu carinho, meu abraço à sua pastora Levo sim. Gi, tá bom? Diga Levo ela que eu sim. a amo, é uma pessoa maravilhosa também. E que Deus continue abençoando. Foi uma honra, foi uma alegria conhecê-la pessoalmente e poder passar essa tarde aqui comigo, dividindo essa história maravilhosa. Confesso que eu aprendi aqui também. Tá, eu aprendi muito aqui, parece que não, mas na medida que as pessoas vai contando o seu testemunho, o Espírito Santo também vai ministrando aqui dentro de mim. Com Muito certeza. obrigada, meu amor, muito obrigada de Eu que todo o meu agradeço. coração, Amém. tá bom? Amém. Nós vamos continuar ainda um pouquinho mais. Mas eu termino esse podcast cheio de alegria, cheio de gratidão a Deus por mais uma vez estar conosco nesse momento tão lindo, sublime, de poder ouvir e de também poder falar daquilo que só Ele pode fazer na vida do ser humano. Ninguém é obra do acaso. Se você nasceu é porque Deus tem propósito com a sua vida. E esse propósito não é nascer, viver e morrer. Isso não é propósito. É nascer, viver com plenitude, com alegria e morrer com o céu garantido. Oh, coisa boa! Esse é o propósito do nosso Deus. Conhece a Jesus só de ouvir? Então você não conhece. Você precisa ter experiência com Cristo. Ir para uma igreja onde fala do amor de Cristo de verdade, buscar a palavra, ler a palavra, estudar com alguém a palavra de Deus, orar, gente. Oração é tudo, é fundamental. A oração abre portas aonde nenhuma chave entra. É só a oração que leva você a lugares celestiais, que é o céu, e que Deus responde às nossas orações. Isso é possível. Aceite a Ele. Alguém vai dizer assim, como disse em um dos comentários, mas eu já tenho Jesus. Não, se você tivesse Jesus mesmo de verdade e obedecesse à palavra dele como ela é e tem que ser, você tinha uma vida de alegria, de paz, regozijo. Ai, irmã, mas a irmã tá, viajando. Nesse mundo, nessa terra, cheio de tribulação, é possível ter paz, comunhão, alegria com os irmãos. Gente, a vida é linda, é só você deixar que Jesus governe ela. Quando Jesus governa a sua vida, a sua casa, tudo vai bem na sua vida. Até aquilo que chega para te destruir, acaba te abençoando, porque Jesus que está no comando e no controle de todas as coisas. Muito obrigada por todos vocês existirem e estarem comigo aqui no Resgatando Valores. Comente, compartilhe, se inscreva, envia esse testemunho para um monte de gente. Diga, Jesus do Resgatando Valores transformou a vida de uma psicóloga, Elza Marrocos, devolvendo um casamento maravilhoso. E Jesus tem isso e muito, muito, muito mais além daquilo que você possa imaginar. Recebam aí todos vocês o meu carinho, o meu abraço, porque enquanto eu confio, o Senhor Jesus faz. Que Deus abençoe. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.